Olá, meus amigos, eu sou o Diogo Almeida. Quem acompanha o MRN sabe que a nossa missão é produzir conteúdo original e de qualidade. Seguindo esse objetivo, vamos trazer para esse canal uma série de entrevistas com representantes de grupos políticos do Flamengo. O clube já vive um clima eleitoral intenso e pensamos que os torcedores merecem entender melhor esses bastidores da política rubro-negra. Para começar, eu fui recebido pelo representante do grupo Flamais, o Lísias Itapicuru. Vocês vão acompanhar agora essa entrevista. Mas antes, eu tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro, na verdade, é um pedido para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho de notificações. Assim, todo programa que a gente coloca aqui no ar, até programas ao vivo que estejam passando, você recebe o lembrete aí no seu celular. O outro pedido é um convite para que você vire apoiador do Mundo Rubro-Negro. Dessa forma, você entra na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Você também pode nos ajudar formulando pautas para o nosso site, aqui para o canal do YouTube. E você pode até virar blogueiro. Isso mesmo, você pode escrever sua crônica, seu ensaio, seu artigo, colocar a sua opinião no nosso projeto, lá no nosso site, e até, claro, participar do MRN Live, nosso programa ao vivo, nossa mesa redonda. Então é isso. Seja apoiador do Mundo Rubro-Negro. O link com todas as informações está na descrição desse vídeo. Agora, vamos lá para a entrevista. Valeu, um abraço. Lísias, tudo bem? Obrigado por me receber aqui no seu escritório, cara. Dá um salve aí para a galera que vai acompanhar a gente aqui. Bom, obrigado a você pela oportunidade da entrevista, de estar aí com o Mundo Rubro-Negro, a todos vocês que vão nos assistir, a Nação Rubro-Negra, a vocês aí das redes sociais, aos rubro-negros que eu tenho imenso carinho. Estou à disposição, espero contribuir com esse bate-papo de hoje, e a vocês muito obrigado também por poder aí me ouvirem e entender um pouquinho o que eu penso, o que eu vejo de Flamengo. É um prazer estar sempre falando aí para vocês da Nação Rubro-Negra. Lísias, a gente está estreando essa série de entrevistas com representantes de grupos políticos do Flamengo. A ideia justamente é para que o torcedor que nos acompanha no canal, no site, entenda melhor os bastidores da política rubro-negra. Então, e você é um representante do grupo Flamais. Eu queria te perguntar, para a gente começar essa entrevista, qual a missão do grupo Flamais? Olha, primeiro que você trazer a público esse seu trabalho de esclarecer a importância dos grupos políticos no Flamengo é deixar claro para todos que estão nos ouvindo que essa questão de grupos políticos no Flamengo ela é quase que uma tradição rubro-negra. Há anos tem isso no Flamengo. Antigamente nós tínhamos os Dragões Negros, nós tivemos a FAF, né? Lá atrás, na época do Antônio Moreira Leite, de Hélio Maurício, de Veiga Brito Pai, de Gilberto Cardoso Pai, não tenha dúvida que também tinham os seus grupos políticos, né? Que na verdade o que nos une? O Flamengo. E qual é a diferença de hoje? Hoje o mundo é muito mais dinâmico, as comunicações são muito mais dinâmicas, e todos nós temos algo em comum, que é o Flamengo. Então, quando a gente se une num grupo político, não é só por rivalidade, isso é um pensamento equivocado que você tem dos grupos políticos. Os grupos políticos, na verdade, é a união de amigos mais próximos, que compartilham dos mesmos pensamentos ou das mesmas bases sobre Flamengo, né? do pensar Flamengo. E pelo fato do laço de amizade, da proximidade que tem por estar pertencendo ao mesmo conselho, seja a administração, deliberativo ou diretor naquele momento, esses grupos vão se formando, vão crescendo e os grupos se falam. E como todo bom rubro-negro, que competitivo que tem aquela, não é rivalidade, é uma competição, de que ele pensa assim, aí tem a disputa, na verdade, o ser Flamengo é ser competitivo, e essa disputa é a disputa de botar suas ideias em práticas, implantar, fazer chegar lá na ponta, ou na nação rubro-negra, ou no atleta rubro-negro, ou no futebol do Flamengo, ou na própria instituição Flamengo. E a missão do Flamais é exatamente essa, é representar os associados, os conselheiros do Flamengo,
e os membros da nação rubro-negra que, por algum motivo, não estão na vida institucional do Flamengo. Sim. Porque não são sócios do Flamengo, mas a gente dá a oportunidade que no Flamage, quem não é sócio pode vir a participar para se sentir parte da instituição Flamengo. Porque, como todos nós sabemos, quem é que não gosta de falar do Flamengo? É verdade. Quem é que não gosta de dar palpite sobre o Flamengo? Por isso que a gente está aqui. Exatamente, por isso nós estamos aqui. Então a missão principal do Flamage é essa, onde tem um eixo central que é preservar, tratar dos interesses do Flamengo, do patrimônio do Flamengo e da coisa Flamengo. E assim nasceu o Flamage. Bacana. E quantos membros atualmente o Flamage possui? Olha, nós passamos já da casa dos seus 100 e poucos membros, né? Eu não sei aqui de cabeça, vou ser franco. Bastante, né? Mas isso está no site. No site do Flamage tem todos os nomes ali de membros do Flamage, entre não sócios, entre sócios torcedores, sócios do Flamengo e conselheiros do Flamengo. Tá? Como é que vocês se organizam? Olha, o Flamage tem as suas reuniões mensais, né? Nós também temos umas ferramentas tecnológicas, uma intranet nossa. Né? O Flamage tem pessoas, o Flamage não tem um presidente, não tem um coordenador geral, ele tem várias lideranças com perfis bem diferentes que contribuem muito, e quando tem necessidade de discutir um tema específico, como nós somos um grupo muito ativo no Conselho Deliberativo do clube, né? E quando vem um tema, por exemplo, a reforma do Estatuto, então tem um grupo que se reúne, normalmente liderado por juristas, e vai tratar daquela reforma do Estatuto. Discute aquele determinado tema para que possa ser decidido, a gente e votar, ou defender, ou articular para que aconteça. Se o tema que surge, o esporte olímpico, então, aí dependendo da modalidade, a gente vê quem tem muita, ou quem já praticou aquela modalidade, ou quem curte mais o esporte olímpico, tem a paixão pelo esporte olímpico, se dedica mais àquele tema. E se a gente não tem essa pessoa dentro do Flamage, a gente vai buscar essa pessoa fora para que ela nos ajude naquele trabalho e que o Flamage possa seguir. Essa é a organização do Flamage e é como o Flamage trabalha. Então, como outros grupos, vocês têm, digamos assim, grupos de estudos em relação a esses temas, né? Em relação aos temas que nós temos interesse em levar para o Flamengo e os temas que aparecem na discussão política do Flamengo, né? Que são temas que nós precisamos dar respostas mais rápidas, né? Até para poder se posicionar no Conselho Deliberativo, no Conselho de Administração, ou até mesmo se posicionar contra ou a favor daquele determinado tema, daquele determinado procedimento, ou daquilo que acontece no Flamengo. Lízia, e os membros que não são conselheiros, eles podem participar desses debates? Não, participam e no âmbito do Flamage votam. O Flamage vem para dentro da plenária do Deliberativo, para dentro da plenária do Conselho de Administração, ou um dos seus representantes se dirige ao Conselho Diretor para reivindicar, protestar, ir a favor ou contra, sugerir, né, buscar informações, ele vai representando um conjunto de decisões tomadas no Flamage. E essa é a riqueza, porque o que acontece nesses grupos políticos, e aí tem gente que critica muito o grupo político no Flamengo, né? Por que o Flamengo não é um só? Esse é um pensamento que eu tenho. O Flamengo é um só. Né? A gente tem que fazer um exercício que é aprender, concordar em discordar. Discordar a gente cresce, porque a gente não pode brigar. É embate de ideias, não de pessoas. E cá entre nós, não existe uma ideia melhor do que a outra, e nem a ideia ideal. São visões. O que existe exatamente são visões, são percepções, e pontos de vista diferentes completam. Isso é uma coisa que a gente... Agora, isso é um exercício. É um exercício que nem sempre é fácil de fazer, isso depende muito da pessoa. Até de cidadania também. Até de cidadania, é uma coisa interessante, até porque, olha, eu particularmente tenho como princípio de vida que ninguém faz nada sozinho na vida. Ninguém constrói absolutamente nada sozinho. Se você trouxer esse princípio para uma dimensão Flamengo, muito menos. Né? A complexidade. Agora, temos que entender que grupo político no Flamengo, e nós estamos em pleno processo eleitoral, grupo político não pode ser rival, não pode se odiar, não pode... Pô, tá bom, eu penso nessa linha, esse aqui pensa nessa linha, ok, vamos discutir ideias, e que ganhe as melhores ideias, e que ganhe as melhores propostas, porque no fundo, é uma coisa que é incrível no Flamengo, no fundo o objetivo principal tem que ser o Flamengo. Então, não é, né? Não, na maioria das vezes, né? Pois é, mas tem que ser. Então, a gente deveria entender que essa formação de grupos políticos no Flamengo é uma formação muito rica e deveria ser mais explorada. Porque dentro do Flamengo e dentro dos grupos que hoje tem lá, o Flamage, o Flafute, o Ideologia, o Sinergia, o Flamengo da Gente, eu não queria errar o nome, Flamengo da Gente. Mas talvez seja o mais novato, né? O mais novo. Até os mais antigos, o Garden, que leva lá o nome do restaurante onde a velha guarda se reúne, que contribuíram enormemente com a história do Flamengo, a FAT,
tem o Vitória, não é? O Soflá. O Soflá também. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos falar de Soflá já? Com prazer. Vamos falar de Soflá. Porque tem coisas ricas. O Flamengo passou um momento de 2012 para cá extremamente interessante. A gente sempre busca fazer algumas analogias. A FAF no passado. Não é bem assim. Eu sou uma pessoa que sempre acreditei numa juventude. Eu acho que o jovem sempre renova, sempre traz coisas novas. Tem o ar da audácia, que isso faz todo o diferencial para quem quer empreender, para quem quer fazer acontecer e gerar mudança. E essa galera veio para dentro do Flamengo. Só que nós temos que construir isso com mais compreensão, com mais dar as mãos. Essa rivalidade me preocupa um pouco, me deixa desconfortável. O Flamengo já apresentou alguma proposta de mudança do estatuto ou alguma proposição que não necessariamente seja uma mudança de estatuto, mas talvez algo mais processual? Já. O Flamengo foi aprovado e que hoje é um orgulho porque ajuda a melhorar. O Flamengo participou de algumas mudanças estatutárias, sim. O Flamengo tem membros na comissão de estatuto do Clube de Regatas, do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo. É isso que eu ia perguntar, se tem algo que está sendo discutido nos conselhos. Essa última discussão que está tendo aí de reforma estatutária, o Flamengo tem participado muito bem. Os nossos representantes lá é o Alan e o Sérgio, Alan Fonseca e o Sérgio Aguiar, né, têm contribuído muito. No passado, nós também participamos, no passado recente, né, dos 12 para cá, participamos de algumas mudanças estatutárias, né? O Flamengo é formado em que ano? O Flamengo ele nasceu ao término das eleições de 2015. O Flamengo é uma união que vem do Flamengo Nova Geração, que era o grupo ao qual eu pertencia, né, com rubro-negros e conselheiros que participaram ativamente da eleição de 2015 e que a gente queria reorganizar, né, o Flamengo. Então, é muito natural também. Todo processo eleitoral sempre surge um grupo, que fracionou aqui, uniu com o outro ali, mas o interessante é que é sempre em torno de ideias. Porque é no processo eleitoral que as ideias, que as coisas se encaixam ou desencaixam. Ou desencaixam. É onde as pessoas mais conversam. É o que eu acho que essas conversas tinham que acontecer sempre no Flamengo. Isso que seria o ideal. Mas isso que você colocou aqui tem uma riqueza. Por exemplo, nós fizemos o Flamengo com o Flamengo da gente uma carta e um posicionamento que contra essa questão de usar o Flamengo politicamente. O Mundo Rubro-Negro, quem segue o Mundo Rubro-Negro sabe que nós informamos em primeira mão. Exatamente. Sim. Então, mas só voltando aqui à parte do estatuto. Não sei se você chegou a ler a matéria, mas sim. E só voltando a essa parte do estatuto que é importante, é o seguinte: o que o Flamengo tem como premissa, né? Nós do Flamengo não acreditamos que tem que trocar o estatuto do Flamengo. O estatuto do Flamengo ele tem que ser modernizado. Aperfeiçoado. Né? Até quem não teve oportunidade de conhecer, eu convivi com pessoas na casa do meu pai que fizeram esse estatuto de 92. O Álvaro Serra de Andrade foi o cabeça disso tudo na ocasião. Né? O estatuto do Flamengo ele é muito bem feito. Ele não é ruim, não. Ele é muito bem feito. Ele é muito bem feito. Porque quando a gente olha o estatuto, a gente tem que olhar com a cabeça do legislador, o que ele quis com aquilo ali. Né? E, obviamente, como toda evolução, nós temos que, de fato, modernizar o estatuto do Flamengo. Eu sou uma pessoa ousada, tenho um pensamento que permeia alguns membros do Flamengo, que é muito interessante. Hoje você tem lá no Estatuto do Flamengo que o vice-presidente do Flamengo só exerce a presidência em caso de impedimento do presidente. Né? Só que quando a gente vai traduzir impedimento é uma palavra que requer uma interpretação muito ampla. Mas se a gente hoje for parar para pensar numa instituição moderna, vanguardista, e que a gente quer isso para o Flamengo, assim como eu quero para minhas empresas, como a gente quer para as nossas vidas, até para o Estado brasileiro, ou para um Estado de direito, a figura de um vice-presidente ela não se faz tão mais importante e significativa, porque hoje os meios de comunicação... Eu dou alguns exemplos. Né? No Flamengo nós temos a chamada CI, o comunicado interno, né? Que troca de um departamento para o outro, de um poder para o outro e tal. Olha, isso pode ser hoje um zap, um grupo de zap que os vice-presidentes se falam, os conselhos, as comissões se falam, e se você está na China e está na Patagônia, você vai estar falando, você vai estar decidindo. Você pode talvez não ter assinatura, que também hoje também é meio questionável, que você tem assinatura digital, eletrônica, então você tem meios de evoluir. Então, é um exemplo que eu acho que tem que evoluir no Estatuto do Flamengo, né? Isso, obviamente, mexendo numa questão dessa, veja bem, eu não estou querendo ser polêmico e nem abrir discussão, estou aqui no estado da arte, mas é um pensamento que permeia, que está permeado lá no Flamengo, como eu disse. Mas uma mudança dessa muda até o processo eleitoral do Flamengo. Entende? Então é interessante discutir o Estatuto do Flamengo, o Flamengo tem participado, um assunto rico, tem membros na comissão, e acho também que o que tem sido discutido na comissão
de reforma do Estatuto do Conselho Deliberativo do Flamengo, com esses membros mais novos, são temas interessantes, temas de alto nível. Não vou aqui entrar em questões pequenas, se tem interesse de A, B ou C, ou pequenos aí, que realmente acho que não é por aí que eu quero dialogar e conversar. Não é nessa esfera. Não, eu acho que isso é muito pequeno, inclusive eu estou me afastando cada vez mais disso. Mas tem temas importantes e pessoas capazes ali de levar o diálogo. Tanto na situação como na oposição. Nos dois, não tem a menor dúvida disso. Entende? Então o Flamage participa. E o Flamage tem como matriz dessa questão a modernização do Estatuto em virtude do conjunto de evolução da sociedade, de conjunto de evolução dos contratos sociais existentes e da modernização da comunicação. O mais legal disso tudo, depois dessa exposição de ideias, é saber que você, torcedor, pode entrar nesse processo também, né? Não é tão distante, porque o Flamage aceita pessoas que não são conselheiros. Então, é simplesmente entrar em contato com o grupo. A gente vai deixar, inclusive, a descrição o link na descrição aí do vídeo. Do site do Flamage. Eu agradeço. Do site do Flamage. Todo o site. Você que se interessa pela política do Flamengo e atualmente não pode virar sócio do clube, enfim, não pode viver, exatamente, não pode viver, e não só o Flamage, outros grupos. Tem abertura para os sócios. Essa série vai ser interessante justamente eu acredito que seja para isso, para trazer a experiência até do cara que vive em outro bairro, outra cidade, outro estado. A gente fala do jogo no Maracanã. De repente você está sentado lá de um cara que é conselheiro do Flamengo. Sim. E você, torcedor, podia estar trocando uma ideia com ele ali. Exatamente. Além de estar torcendo, se abraçando, então se revoltando com as questões de estar perdendo ou ganhando um jogo, uma partida, mas você tem um conselheiro que você pode conversar com ele e falar, cara, por que você não faz isso? E você não sabe como o Conselho Deliberativo ele é muito rico. Tem pessoas extremamente capazes Sim. ali. Então, se essas pessoas capazes conseguirem ouvir as pessoas de fora e trazer, a gente vai fazer de fato, pelo menos esse Flamengo que a gente imagina, grande, robusto, plural, que isso é o Flamengo. Um caminho pode ser esses grupos políticos. A voz da nação. A torcida, enfim, antes de você ser torcedor rubro-negro, você é brasileiro e você tem o exemplo da política pública do seu estado, da sua cidade, enfim, do país. E existe um pouco do cara fazer o paralelo, né? Achar que as coisas funcionam da mesma forma. Aqueles caras lá e tal só querem saber de política e parece que aquilo é uma câmara de vereadores e tudo mais. E não é bem assim, né? Isso é uma coisa que a gente deveria mudar. Você tocou num outro ponto extremamente importante. Sabe por quê? Eu ouvi Você entende? O torcedor comum, aquele cara... Mas esse é um pensamento que nós temos que mudar. Sabe por quê? A comunicação do clube não ajuda. Não ajuda. Mas aí eu não iria nem pelo viés de botar, oficial, de botar isso na ponta da comunicação do clube. Tá? Porque isso também já vem de longa data, não é de agora. Sim. Né? Mas aí a gente tem que ir um pouco mais além. Eu lembro a palavra de um conselheiro do Flamengo, quando ele falou uma coisa que é muito interessante na plenária deliberativa, que nós temos que ter responsabilidade política. E como você bem disse, nós como brasileiros temos que ter responsabilidade política. Nós como rubro-negros, conselheiros e pessoas ativas na política rubro-negra, temos que ter responsabilidade política. Porque o que acontece? Negar a política é uma coisa muito ruim. Olha aí como é que está o Brasil, em especial o estado do Rio de Janeiro. E a gente faz política o dia inteiro. Política... nós conversamos aquele dia lá, tomamos um café, conversamos, estamos aqui hoje. Exatamente. Eu podendo ter essa oportunidade de estar falando com você e com os rubro-negros. Então, política você faz com a sua esposa, política você faz com o seu filho. Permeia a nossa ação no mundo. Nós somos educadores. Política você faz com o seu aluno que você está educando, com o seu professor. Você faz política o dia inteiro para poder viver bem. Então, por que nós vamos negar política? E o que nós fazemos no Conselho Deliberativo é porque quem não sabe o que é discutir a política rubro-negra, ela de fato mexe, e mexe muito com a paixão do Flamengo. Entende? Que é paixão pura. Então o Flamengo é extraordinário, porque você discute política com paixão. Então por que a gente vai negar isso? A gente deveria alimentar isso. E aí, mais uma vez, isso vem de ponto comum a essa proposta desse trabalho que vocês estão fazendo de falar dos grupos políticos do Flamengo. Porque você vai falar de política do Flamengo dentro do Flamengo, se você estiver dentro dos conselhos do Flamengo, e nos grupos políticos você vai poder participar da vida política do Flamengo. Interessante. Você vê como é que é, né? A gente pratica política,
A gente vive política e alguns querem negar a política. Ora, não pode estar muito certa essa equação. Então, se a gente aqui deixa até um recado, vamos tentar ter responsabilidade política, tratar a política de uma forma mais... Não que sejamos irresponsáveis, e sim no intuito de que a política precisa da gente. E no caso do Flamengo, o Flamengo precisa da gente, porque o Flamengo não tem dono. A pior coisa é ser indiferente. Exato, ser omisso. O Flamengo é nosso. Então não adianta ficar reclamando lá quando a gente tem uma partida ruim, perde, quando lá no esporte olímpico perde um campeonato, como foi o Remo agora, que nós ficamos sem título. Xingar o dirigente. Não é por aí. Vem para dentro, vem participar, vem propor. O Flamengo não tem dono. O Flamengo é de uma nação extraordinária. Agora, o Flamengo tem os seus representantes. Né? Então é importante fazer política. As redes sociais, elas ajudam, mas ao mesmo tempo atrapalham, né? Porque às vezes o cara faz política só nas redes sociais, e isso é bom por um lado, porque acaba aumentando a consciência, mas o cara, se também não tiver o link com um grupo político, isso vai se perder, vai ficar só... Não só vai se perder... Você participa do Twitter? Eu fiz esse preâmbulo para te perguntar se você... E como é que é tão ativo. E no âmbito... E no âmbito... Exatamente, no âmbito da Flamais, como é que é isso? O Flamais tem as suas publicações, o Flamais procura estar sempre up-to-date com as suas publicações em relação aos temas do Flamengo, em relação aos temas que o Flamais está tratando dentro do Flamais. Inclusive, sem querer te interromper, o Flamais, ele já fez algo que eu achei interessantíssimo. Ele patrocinou postagens no Twitter. Ou seja, para ampliar, para capilarizar mais e, de certa forma, claro, publicitar a ideia que ele tinha daquele determinado tema. O Flamais se comporta dessa maneira. Eu achei muito interessante. Eu, Mises, como rubro-negro, e todos sabem que eu tenho vida muito íntima na vida política do Flamengo, já disputei eleições no Flamengo, eu não disponho de muito tempo de rede social, porque tenho uma empresa para tocar, aquela coisa toda, né? E, por um outro lado, hoje o Flamais nos representa muitíssimo bem, né? E em rede social, a gente tem que ter responsabilidade, primeiro que cá entre nós, né? Se a gente não souber levar aquilo ali, aquilo desgasta muito. Isso é uma bomba relógio. E a outra coisa, essas ferramentas que nos permitem uma comunicação muito mais ampla e mais rápida, nós temos que medir o grau da responsabilidade que nós vamos fazer para as instituições. E o Flamengo é uma instituição que não é para brincar. Então eu acho que nós temos que pesar ali. Eu também tenho uma tese. É por isso que eu falei dessa questão do torcedor que quer fazer política nas redes sociais e às vezes ele abre algumas informações. Exatamente. E alguém fala para ele alguma coisa, de repente ele está falando ali nas redes sociais. Isso é ruim para a instituição. Sem querer, ele acha que ele está querendo, que ele está abrindo o jogo, que ele está ampliando o leque democrático e a liberdade e a transparência, mas não é bem por aí. Às vezes a rede social tem esses dois caminhos. O fato de você poder se comunicar amplamente, apurar as coisas, trazer a participação das pessoas, mas isso tem que ter um grau de responsabilidade, porque você pode se perder, isso vai gerar um desgaste para você muito grande, e isso pode gerar também um problema para a instituição muito grande. Porque hoje a gente sabe que as redes sociais ela está cheia de formadores de opiniões, como também está cheia de falsos, né? Fake news. Né? E, pelo outro lado, a rede social também é um elemento extremamente positivo de aglutinar pessoas, trazer pessoas para uma discussão, aproximar pessoas do Flamengo e também um instrumento de aproximar o Flamengo da nação rubro-negra. Agora, isso tem que ser com uma dose de responsabilidade. E aí, como aqui nós estamos para falar da importância dos grupos políticos, exato, aí sim esses grupos políticos do Flamengo são importantes para você se representar. Que o grupo político se manifestando nas redes sociais, o Flamais, o Soflá, o Ideologia, o Sinergia, o Flamengo da Gente, a FAT... Se manifesta da maneira correta, como tem que ser. Não só vai se manifestar da maneira correta, como esse grupo tem uma capacidade maior de assumir as responsabilidades e as consequências daquilo. Que tem. Não pense que não tem, porque tem. Claro. Tanto as boas quanto as ruins. Entende? Mas é um caminho interessante. Sensacional. O Flamais vai apoiar a chapa do Landim. Está apoiando a já chapa está apoiando. Eu estive lá naquela coletiva, inclusive foi o início do contato. E eu queria que você falasse um pouco mais primeiramente, como é que foi a aproximação e o que o Flamais pretende com ela, né? Com essa aliança. Sim. Olha, isso é uma boa pergunta, isso é uma oportunidade que a gente tem aqui. Te agradeço mais uma vez de dar essa transparência. Bom, alguns membros do Flamais, dentre eles eu, né, nós já temos uma relação, desde a eleição passada,
né, com a antiga, né, que é uma coisa que eu não gosto muito, que é começar a chamar, pontuar por cores, a cor azul, a cor verde. Mas, lamentavelmente, foi isso que foi feito. Tem que até acabar com esse tem que negócio acabar de com chapa, isso, né? Tem que acabar. Não, a chapa sim, mas a referência não, mas a referência cor. Exatamente. Então, eu venho da chapa verde. Isso é para que os senhores possam identificar a linha temporal que eu estou conversando aqui. Boa. Eu venho da chapa verde da eleição passada, né? E esse grupo foi até onde nasceu o Flamage, como eu disse, e seguimos com alguns princípios ali. Ali não tinha nenhuma decisão específica, mas tinha um apontamento para seguir trabalhando. E nós, ou seja, você apoiou o Valim Vasconcelos, na última eleição. Na última eleição, e o grupo, e o projeto, e os princípios, que é por aí que foi a união. Né? Isso seguiu, as conversas seguiram. Nós tínhamos alguns membros do Flamage, dentre eles eu, tínhamos uma torcida para que viesse, entre os nomes que foram sugeridos, todos os nomes sugeridos na ocasião estávamos na torcida que algum daqueles nomes viessem, e dentre esses nomes o Rodolfo Landim. E quando primeiro que quem decidiu apoiar o Rodolfo Landim não foi o Ulisses, não foi o Alan, não foi o Sérgio, não foi o Dr. Gilberto, não foi o Dr. Carlos, não foi o Bernardo, não foi o Torres, não foi o Nicolas, não foi o Gustavo, foi o Flamage, todos esses nomes que eu falei que são membros do Flamage. Né, membros ativos do Flamage. Né? O Flamage tem membros off-Rio também que participam e participaram da escolha do nome de Rodolfo Landim, porque a gente tinha um caminho. Ou nós vamos com candidatura própria, ou nós vamos apoiar um candidato. Decidimos porque o Flamage tem uma candidatura própria. O Flamage decidiu por dois caminhos. Apoiar Rodolfo Landim e a candidatura ao Conselho Deliberativo. Então nós escolhemos o Rodolfo Landim, estivemos lá naquela coletiva, e resolvemos apoiar o Rodolfo. Por quê? Primeiro, os princípios que nos unem. E nós realmente acreditamos em princípios. Nós do Flamage, o Flamage é norteado por princípios. O Rodolfo Landim é uma pessoa, quem já teve o prazer de conviver com ele, uma pessoa pragmática, uma pessoa direta, é uma pessoa que tem uma experiência de vida extraordinária, um preparo que está à altura daquilo que nós queremos para o Flamengo, é uma pessoa de uma capacidade de diálogo muito grande, é uma pessoa que impressiona porque tem uma capacidade aglutinadora. Isso para um presidente do Flamengo é importante, ele tem que ser aglutinador. Isso, na verdade, é um exercício. O Landim é aglutinador, o Rodolfo é aglutinador. Tá? É rubro-negro, tem uma paixão por futebol. Eu já tive a oportunidade de assistir jogo com ele. É um sujeito apaixonado, conhece futebol, opina, tem condições de opinar com propriedade sobre o futebol do Flamengo. É de sangue rubro-negro. Lisa, você está falando isso porque você apoia o Rodolfo Landim. Olha, eu vou dizer para muitos que estão me ouvindo aqui, que talvez não me conheçam, né? Me conheçam, o Ulisses Itapicuru, que foi candidato a presidente do Flamengo. Isso é pouco. Me conhece. Quem tem o pai que eu tenho, como rubro-negro, e aqueles que conhecem o meu pai, eu sei o que eu estou falando do Rodolfo Landim. Eu olho o meu pai numa geração mais antiga, que é do Rodolfo, e vejo o Rodolfo. Ele, de fato, é esse. Não é apaixonado porque é candidato a presidente do Flamengo, não. Mas não é mesmo. Vocês podem falar o que quiser do Rodolfo, isso vocês não podem. Ele é Flamengo roxo, é de torcedor de arquibancada e mais, com a família. Ele gosta de torcer com a família. Se você falar para ele um dia, tem reunião, negócio, pô, mas tem jogo do Flamengo. Esse é o Rodolfo Landim. Então você soma isso. Então. Exato, você soma isso. São os princípios que norteiam. A vida toda é norteada. Exato. Soma a capacidade. Pelos jogos do Flamengo. Ele tem uma capacidade executiva, a trajetória profissional de vida dele já demonstra isso. E ele tem uma coisa que é interessante, ele é aglutinador. É um sujeito aglutinador. Isso para um presidente do Flamengo. E a visão que ele tem de futuro de Flamengo é uma visão que nós do Flamengo comungamos. Né? E quem está hoje com ele ali, que originou esse grupo lá da antiga Chapa Azul em 2012, que proporcionou essa mudança toda, também são pessoas que, cada um dentro do seu perfil, do seu estereótipo, das suas peculiaridades, são pessoas de grande valor, que cercam hoje, apoiam, vão estar ali. Então isso tudo que, somado, nos entusiasmou a decidir pela candidatura do Conselho Diretor a remar esse barco com o Rodolfo Landim. Contrapondo essa sua fala sobre o Landim, e o que você pode falar? Aí eu já vou te pedir para falar como Ulisses e também como representante, trazendo um pouco do que você sabe
do Flamais, né, vamos dizer assim, do pensamento coletivo do Flamais, sobre a atual administração do Bandeira. Talvez até pegando os 6 anos mesmo, né, mas com foco nesse último mandato. Vamos lá. Ou seja, coisas boas e coisas ruins que foram feitas. Eu não quero personificar. A galera que está gostando eu não quero personificar aqui nada. Pensando em entrar em contato com o Flamais para poder entender o que é muito boa, muito boa. E quero até te parabenizar como jornalista, homem de comunicação. Aí você tem uma forma diplomática de tratar as coisas. Isso é muito importante. Eu acho que a vida tem que ser assim. Né? Eu não quero aqui personificar no Eduardo Bandeira de Mello. Né? Vamos falar da administração. Mas para que a gente possa falar da administração, vamos recapitular a linha temporal. Né? O Eduardo Bandeira de Mello, ele substituiu o Valim Vasconcelos em 2012 pelo impedimento para concorrer à eleição, né, pelo fato que ele não tinha 5 anos de vida associativa. Foi simplesmente inclusive, isso. Quem impugnou o Valim foi o Maurício Gomes de Matos. Não, o Maurício era o presidente do Conselho de Administração. Não foi o Maurício. Foi votado. O Conselho. Né? Foi o Conselho. Né? Foi votado, seguiu lá as normas estatutárias, o regimento interno do Conselho de Administração na homologação, teve a defesa, tudo isso. Porque a gente sabe que as interpretações e a plenária do Conselho de Administração nesse ponto foi soberana. Então aconteceu aquilo e aí aquele grupo tinha a opção de ter o Eduardo Bandeira de Mello candidato a presidente, que atendia, na ocasião, os pré-requisitos estatutários, e o Eduardo chegou à presidência do Flamengo. Foi assim que ele chegou. Vamos recapitular, porque foi isso que aconteceu. Contra fatos não há. E com isso, o projeto estava preparado. A proposta daquele grupo que alçava a presidência do Flamengo em 2012 estava preparado. O Eduardo, por acaso, foi a pessoa que pegou o comando, o manche da aeronave e começou a pilotar o avião com aquele grupo. E teve méritos. Claro que teve, olha só. Ele foi habilidoso, tanto na condução da campanha como candidato, ele foi habilidoso. É uma pessoa que chegou no momento, sabia se relacionar, tanto é que ganharam a eleição. Só que a gente tem que entender de que momento vinha o Flamengo. O Flamengo vinha de um momento catastrófico. Com a Patrícia Amorim. Não é a Patrícia Amorim. Até porque quero também deixar registrado aqui. Quero deixar registrado aqui que a gente tem que ter um grande respeito pela Patrícia. A Patrícia é uma ex-atleta do Flamengo. Ela fez muito pelo Flamengo. Quando eu tive a oportunidade de vê-la nos esportes olímpicos do Flamengo, também fez muito pelos esportes olímpicos do Flamengo. Não é a gestão Patrícia Amorim em si. Vou pegar esse seu gancho com a Patrícia Amorim, já que o Flamais, né? O Flamais apoiou esse requerimento contra o Bandeira, acusando de fazer trampolim político. A Patrícia fez. Eu não vou dizer. Olha, eu tô aqui, eu independente do Flamais, eu tenho a opinião do Lísios, tá? Nesse momento eu estou dando a opinião do Lísios. Ela fez. Só que ela não fez agora como presidente, ela veio lá de trás. Ela já tinha um projeto político, ela já era vereadora. Ela tinha um projeto político, isso veio da época do presidente Edmundo Santos Silva. O candidato, se eu não me engano, na época ia ser o Capitão Léo. Só que não é o Capitão Léo, tem lá, mas é um cara muito inteligente. Ele fez a Patrícia Amorim, que era medalhista, mulher. Tanto que foi presidente do Conselho Fiscal dela. Sim, mas eu digo, ele fez ela candidata a vereadora com o presidente Edmundo Santos Silva. E ela teve o mérito dela como vereadora, tanto que conseguiu. Agora, não tem como você dizer que a pessoa não usou o Flamengo. Usou. Porque o Flamengo, ele é um trampolim natural para quem quer que vá ser presidente do Flamengo. Na verdade, para qualquer dirigente. Exato, que faça o bem para o Flamengo. Agora, usar o Flamengo não dá. Isso não tenha dúvida. Agora, faça o bem para o Flamengo. Seja um bom dirigente, seja um bom presidente, que é um trampolim, é uma catapulta natural. Não tem um trampolim. Né? Naturalmente. Então, exato. Agora, voltando aí a era 2000, fechando parênteses, 2012, 2018. Isso. Não é a época da Patrícia. O Flamengo vem de gestões difíceis, temerárias, gestões extremamente vitoriosas em campo, o que essa não foi. Todo mundo sente falta de título. Né? E gestões catastróficas administrativamente. Mas também a gente vê, essas gestões elas vieram passando por processos de país, por momentos diferentes. Mas o Flamengo ficou muito estragado. A verdade muito fragilizado, desde os anos 90. Estragadíssimo. Então, essa administração de 12, 18, ela tem um mérito muito grande, mas não tem mágica. Porque quando você tem na sua casa o mínimo que é pagar suas contas em dia, você não faz isso, você passou a fazer o mínimo da sua obrigação. Né? Mas antes o Flamengo nem isso podia fazer. Correto.
Mas isso não é projeto do Flamengo, isso é obrigação. É o mínimo você entrar numa instituição, o mínimo é você alinhar ela minimamente, né? E mais do que isso, que eu acho que teve um mérito, que foi essa administração, essa administração 12, 18, trazia para dentro do Flamengo. Primeiro, a cultura de pagar os seus compromissos, a cultura de cumprir os seus compromissos, a cultura de criar mecanismos e processos organizacionais, que o Flamengo não tinha nenhum. E melhor, mostrar explicitamente para o mercado isso. Dar o recado para o mercado, seguinte... Isso foi muito bem feito. Muito bem feito. Olha, nós somos uma instituição de credibilidade. O Flamengo estava precisando disso. Agora, nós não podemos ficar com hipocrisia e deixar de dar os méritos a todos, não é uma pessoa. Porque eu fui candidato em 2012. Sim. As empresas conversaram, as empresas patrocinadoras conversaram com os candidatos. A Caixa, a Peugeot, a Adidas já estava tudo acertado. Independente do candidato A, B, C, D que entrasse em 12, a Adidas viria. Só houve uma melhora. Houve uma melhora. Uma revisão que o grupo que entrou melhorou. Né? Os direitos de transmissão, com os contratos da Globo, também foram melhorados com o grupo. Então, quer dizer, além de todas essas características, de dar o recado de bom pagador, o recado da credibilidade, arrumar a casa internamente para que tenha processos e controles, né? Para que tenha um mínimo de gestão, mínimo de governança, houve um facilitador. O Flamengo passou, a instituição Flamengo passou a ter mais recursos, o que ajudou. Então, é o que eu digo. Se você pega a instituição Flamengo, recursos e boas intenções, você vai levar o Flamengo longe. E essa pessoa, naturalmente, esse grupo, que vai ser catapultado ao que tiver que ser, porque é o Flamengo, caramba. Agora, faltou títulos, faltou esporte olímpico, mérito no basquete, mas uma catástrofe no remo. Nós nunca perdemos tanto como perdemos no remo nesse período. Entende? Estamos aí disputando times. Eu fui atleta de natação. Eu não fui, olha só. Tudo bem que o remo é estatutário, ele agora tem até uma vice-presidente. O remo é mais do que estatutário. Ele é um esporte fundador. Agora, o esporte olímpico como um todo melhorou também bastante com o Paulo, né? O basquete. Mas o basquete foi um trabalho que a Patrícia já tinha feito. Mas isso... Mas olha só, eu Liz e Janel Flamasta, eu não considero que o esporte olímpico melhorou isso tudo. Porque eu vou te dar um exemplo. Mas administrativamente, pelo menos em termos administrativamente, de não usar os recursos do futebol da forma como era usado. Eu penso isso um pouco diferente. Tá? Eu também tenho uma visão conservadora em relação a isso. Não é conservadora, não. É audaciosa. Eu vou lhe dizer. Deixa eu só completar isso. Eu não estou dizendo que não tem mérito no trabalho dessa gestão do esporte olímpico, em especial do Alexandre Póvoa e do Marcelo Vila. O Alexandre foi um atleta de basquete, filho de um grande benemérito. Diga-se por sinal, o pai dele era um homem seríssimo, tive o prazer de conviver, de conhecer e de algumas vezes dialogar. Mas eu sou da época que eu vi o Flamengo ser campeão de esgrima. Eu vi o Flamengo ter equipe de tiro. Eu vi o Flamengo com patinação artística. Então, eu vi o Flamengo com vôlei. Mas o ambiente eu vi o Flamengo campeão de vôlei. Muito complicado para manter uma equipe disso. Sabe por que não é complicado? Eu provo a vocês aqui que não é complicado. Olha só. A gente vem de uma era para cá, de uns tempos para cá, falando em sustentabilidade e investimento social privado. Nós estamos falando do Flamengo. O Flamengo é uma agremiação desportiva que tem pelo seu objeto principal a formação desportiva do homem. Né? Se a gente for querer concentrar tudo numa definição, num objeto só. E qual seria o melhor investimento social privado do Flamengo, sendo um grande clube de futebol que é, com uma grande arrecadação de futebol que tem, do futebol, ou se fizesse uma analogia ao Real Madrid, por que o Real Madrid não pode talvez investir um percentual? Por quê? Olha só, estou fazendo uma pergunta, tá? Eu realmente penso num projeto desse. Por que um Real Madrid, um Flamengo gigantesco, com uma arrecadação gigantesca do seu futebol, não pode ter como investimento social privado a formação olímpica brasileira? E aí, nós poderíamos estar falando do judô, do remo, da natação. Poderíamos estar falando, como estamos fazendo, esse projeto com a Marinha, com o futebol feminino. Você chega e vai conhecer o projeto das Forças Armadas na formação olímpica brasileira, que se não fosse a Marinha e o Exército Aeronáutica, nós não teríamos nem delegação olímpica brasileira. E veja a parceria do futebol feminino que o Flamengo tem com a Marinha. São militares, ganham um soldo de terceiro sargento, primeiro sargento, lá de 3 mil, 4 mil reais. São jogadoras, foram campeãs brasileiras.
bicampeões estadual, e por aí vai. E bicampeões mundial, pela Marinha do Brasil. E nós estamos falando do futebol feminino, que é um futebol profissional, que nós precisamos de futebol feminino pela nova regra da Conmebol, da CBF e do Profut. Ok? Então você imagina o futebol do Flamengo com uma capacidade que tem de uma arrecadação muito grande, fora o que pode gerar uma cadeia econômica estruturada, né? Só do futebol, não estou falando do esporte, estou falando da cadeia econômica do futebol. Por que um percentual, isso é para que todos nós venhamos a pensar, viu? Todos vocês estão me ouvindo, eu queria fazer essa provocação a vocês. Por que um percentual dessa arrecadação do futebol, que só tende a crescer, ou melhor, da arrecadação total do clube? Do futebol. O clube tem outras arrecadações. Fundo do futebol. Se a gente fosse pensar para não dizer, tira dinheiro do futebol para sustentar o remo, tira dinheiro do futebol para sustentar o basquete. Por favor, essa é uma visão muito pequena para uma dimensão como o Flamengo. A atual gestão fala em caixa único, né? Não, aí caixa único... É um caixa único e mas é uma questão de administração. A caixa que está lá, mas você pode fazer centro de custos independentes e conseguir monitorar isso com toda tranquilidade e dar a devida transparência que merece. Agora, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Você pega um percentual do futebol, da arrecadação, e fala, olha, o Flamengo, através do seu futebol, tem como investimento social privado a formação olímpica brasileira. Então vamos supor que a gente consiga pegar do orçamento do Flamengo, estou aqui dando um chute, tá? 20 milhões por ano para o esporte olímpico. É 20 milhões por ano. Ok? Então ali você vai focar. É o basquete, é o vôlei, é a natação, e nós vamos. E vamos fazer... Eu fui de uma época, quando eu nadava, que a delegação olímpica brasileira, na sua maioria, era formada por atletas do Flamengo. É um Dourado e um René por ano. Exato. Exato. Então por que a gente não pode amanhã ter uma delegação olímpica brasileira formada pelos atletas do Flamengo, com dinheiro que vem do futebol? O que não tem problema fazer e trabalhar a questão dos incentivos fiscais. Olha, eu estou recebendo ele aqui em uma das minhas escolas. O Flamengo pode ter as suas escolinhas, é o que eu disse a você. Olha, quando eu nadava, antes de ser atleta federado, eu estava na escolinha do futsal, eu e meus irmãos, da ginástica olímpica e da natação e do judô. Né? Mas o Flamengo tinha a esgrima, a patinação artística, o Flamengo já chegou a ter boxe, tiro. Então, quer dizer, aquela nossa área da Gávea é extraordinária. Eu estou falando da Gávea, mas o Flamengo tem que pensar no âmbito país, ou que sabe globo. Por que você não pode ter uma escola de natação do Flamengo em Barueri, em Campina Grande? Olha, por que não? Isso é arrecadação para a formação olímpica. Se nós tivéssemos hoje na sede da Gávea todas as modalidades funcionando no âmbito de escolinhas, nós já teríamos uma arrecadação financeira extremamente positiva. Então tem como arrecadar para o esporte olímpico. Não tenha dúvida disso. Mas também pode ser tratado como o maior investimento social privado do Flamengo, como formação olímpica brasileira. E aí o Flamengo pode continuar a desenvolver sua parceria com a Marinha do Brasil, com o Exército, com a Aeronáutica, que tem expertise também na formação desportiva, tem estruturas físicas de primeiríssima linha, entende? De patamar olímpico, de patamar FIFA, para que se possa formar atletas. Então a gente tem como seguir isso. Eu não sou muito a favor de que Flamengo é um clube de futebol, vamos cimentar a Gávea, eu sei que tem grupos que pensam assim, legítimo. Até porque o futebol é o carro-chefe, o futebol, na sua grande maioria, é o que une tudo isso. É uma verdade absoluta, mas eu vou dizer para vocês, hein? Eu sou aquele que frequento com meu pai e alguns amigos. Não frequentei agora porque eu não aguento mais ouvir o Remo perder. Mas frequentava lá o estádio de Remo domingo de manhã cedo para ver a regata do Flamengo. Hoje o basquete... hoje o basquete é o que é, mas não era assim. E se o Flamengo, eu sou da época do time de vôlei lá da Leila, da Viana, que lotava o ginásio para ver o Flamengo disputar o vôlei. Está voltando agora. Está voltando agora. Então, quer dizer, a gente tem condições de tratar o esporte olímpico do Flamengo com seus benefícios fiscais, com as suas escolinhas, que eu acho que temos que resgatar imediatamente as escolinhas do Flamengo, mas podemos tratar como um grande marco do investimento social privado do Flamengo em prol da formação olímpica brasileira com seus devidos parceiros. Pensem nisso. É uma provocação porque a gente tem condições de fazer. Você já conversou sobre isso com o Landim? Já conversei por alto, ainda não tive tempo de detalhar isso, porque a gente está nesse início da gincana eleitoral. Mas esse é um pensamento que está no Flamengo. Não um paradigma. Eu, quando fui candidato em 2009, eu coloquei isso no meu projeto no chamado PDG. Né? Uhum. Eu tenho falado isso desde lá. E nesse projeto da formação olímpica, ainda tem uma coisa que eu discuto muito, que aí nós temos que discutir na altura da instituição Flamengo
com os entes federados brasileiros, município, estado e União, que é o fluxo do dinheiro das loterias. Quem forma atleta é clube, não é comitê olímpico, nem confederação, nem federação. Aí mais uma provocação que eu faço a quem está nos ouvindo. Por que nós não podemos ter o dinheiro das loterias direcionadas aos clubes formadores, esses clubes, dentro das suas modalidades, na proporção do número de atletas, às respectivas federações, e as federações às suas confederações e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Não que o Comitê Olímpico Brasileiro não possa também ter dinheiro direto, enfim, mas é uma outra discussão que não cabe aqui. Uma coisa que incomodou muito é que, lamentavelmente, por uma postura que eu acredito ser equivocada, acabou se dividindo o Flamengo. Foi quando você me perguntou aqui no início, e a Sofla? Por que ver a Sofla? E aí que você perguntou quanto à questão do Flamais. É que, lamentavelmente, o Flamengo, homem tem ciúmes de homem, e as pessoas não se conhecem, né? Rotulam, xingam, e eu tenho um grande rubro-negro que também fala que o Flamengo é uma máquina de moer o homem. Né? Ali as pessoas denigrem o seu caráter de tal maneira sem te conhecer. Então se criou uma divisão no Flamengo. O Sofla e o Real. Eu odeio o Sofla. Eu não quero saber do Sofla. Senhores, no Sofla tem muita gente boa. Tem, não tenho dúvida disso. Mas, lamentavelmente, por um comportamento de A, B, C ou D, ou talvez até uma minoria, se criou uma rixa desnecessária. Olha, por exemplo, a gente ouviu ali, no início, de alguns membros do Sofla, que o que estava no Flamengo era a vanguarda do atraso. Vanguarda do atraso é uma expressão. É uma expressão que ficou famosa. Tem um fundo de verdade, que pensem assim, não se diz, não se fala, não se coloca. Meu pai com 86 anos, que muitos conhecem o seu líder, mas não sabem quem ele é, o que ele foi, o que ele fez na vida. Como é que chama ele de vanguarda do atraso? Eu me senti ofendido com isso, porque meu pai, a vida dele é o Flamengo. Além da sua família, de tudo isso. Entre outros se sentiram ofendidíssimos com isso. Então só isso no Flamengo, fala, esse garoto eu não quero saber. Esses garotos não... Mas são garotos de grande valor, pessoas de grande valor, de preparo. Só que eu acho que chegaram errado. A maneira que chegaram no Flamengo, que se relacionam, é uma maneira que está errada. Eles têm muito mais a contribuir, a somar do que eles imaginam. Mas tem que parar com essa rixa, parar com esse ódio. Se não é a Sofla, você não serve. Por quê? Aí eu também pergunto, será que a Sofla só pensa assim? Não, que não quero acreditar nisso. Eu acho que deveria abrir para um diálogo muito mais amplo. Compreende? São pessoas que têm grande valor para o Flamengo, têm grande valor para as instituições que pertencem. Agora, por que tem que ter essa rixa? Por que tem que ter essa divisão de águas a ponto de pessoas odiarem? Não. Eu estou na política do Flamengo aonde não estiver a Sofla. Então eu vou contra a Sofla. Independente do que se trata. Independente, mas isso é ruim. Porque quem é que perde? Flamengo. E você deixa de fazer amigos. Você não conhece, mas agora também tem gente do lado de lá que provoca esse ambiente desnecessariamente. E são pessoas que eu não tenho dúvida que devem ter uma grande capacidade de diálogo. E por que isso? Será que tudo ali vai ser sempre assim? O cara está vindo aqui, quer tomar minha oportunidade, o cara está vindo aqui que vai tomar a oportunidade de emprego do quem eu estou colocando aqui. Temos que parar. Isso é pensar de forma muito pequena o Flamengo, é tratar de forma muito pequena qualquer ideia e qualquer projeto. Landim vencendo. Qual o papel? Antes, eu vou... uma pergunta que eu ia fazer acabou passando. O PDG do Landim ainda não tem... A chapa ainda não tem um nome, né? Tem, a chapa chama-se Unifla. Unifla, exato. Unifla, é verdade. O PDG da Unifla, como que está sendo feito? Qual é o papel da Flamais? Nesse... Ótima pergunta, eu te agradeço mais uma vez. O PDG da Unifla está sendo construído a várias mãos, por todos os grupos que você viu aquele dia que apoiam aliás, que formam FAT, Sinergia, Ideologia, Flafute, Flamais. Flamais tem outro que eu não conhecia realmente. E o Raiz. O Raiz. Esse eu não conhecia. É um grupo novo, que tem na liderança aí o Gustavo Fernandes, né? Que estava lá. Conselheiro, exatamente. Bom, então está sendo feito por essas mãos, o PDG. Esse PDG, ele na verdade, além de ser um pré-requisito para que a chapa seja registrada, né? O PDG ele é um norte. E uma coisa muito positiva na Unifla, na candidatura do Rodolfo, é que esse PDG é que está unindo esses grupos. Então são grupos que vão estar unidos num nome que vai ser liderado pelo Rodolfo Landim, mas em prol de um projeto de Flamengo.
E isso é que nós acreditamos. É isso que também foi uma das coisas que pesou muito para que nós pudéssemos estar ali. Então hoje, esse PDG já está chegando, tem um grupo de trabalho em cima disso. Né? Essa campanha ela é coordenada pelo Gustavo Oliveira. Então tem um grupo que está trabalhando, composto por membros de todos esses grupos que falamos, que está trabalhando para finalizar o PDG. E que vai ser apresentado a toda a nação rubro-negra pelo Rodolfo em momento oportuno e vai ser registrado junto com a sua chapa, como manda o Estatuto do Flamengo. Positivo. Agora o pós-eleição, Landim vencendo. Qual o papel do Flamais? Já foi discutido algum tipo de, enfim, algum representante do grupo de vocês que vai, enfim, compor o governo do Landim? Não tenha dúvida que todos que estão apoiando têm a sua expectativa de participar e ter função na administração da Uniflá, liderada pelo Rodolfo Landim. Né? Isso são pontos que são discutidos cotidianamente com os representantes, né? Porque somos muitos. Né? O Landim é uma pessoa que tem uma grande capacidade de diálogo, tem uma preocupação de estar com todos com ele, ajudando nesse desafio de administrar o Flamengo. Isso é discutido continuamente. Todos os grupos que eles estão, inclusive o Flamais, têm a sua expectativa de participar. É a realpolitik. Exatamente, mas o Flamais já tem um ponto decidido, que o Flamais vai disputar o Conselho Deliberativo. Você é um candidato? Eu sou candidato ao Conselho Deliberativo, escolhido pelo Flamais. Temos aí sou candidato a presidente do Conselho Deliberativo, e é importante isso que a gente está falando, se vocês me permitem, porque a eleição ao Conselho Deliberativo é praticamente 3, 4 dias depois. Não há tempo de uma campanha como a campanha do Conselho Diretor. Ela vai casar. E o Conselho Deliberativo é um órgão do Flamengo extremamente importante para ajudar a administração, seja ela qual for. O Conselho Deliberativo, o seu presidente, a sua mesa, as suas comissões, tem que ter uma alta responsabilidade política. Sem viés de candidato A, B, C ou D, é claro que eu tenho meu candidato. Meu candidato é o Rodolfo Landim. Mas a candidatura do Flamais ao Conselho Deliberativo é uma candidatura que quer levar um equilíbrio, né, ao Flamengo e todo o apoio necessário à administração do Flamengo, porque é um organismo importantíssimo dentro do dia a dia da administração da instituição Flamengo. Então, o que tem definido no Flamais é o apoio à candidatura do Rodolfo Landim e a candidatura do Flamais ao Conselho Deliberativo. E mais à frente, eu já posso antecipar que o Flamais também vai disputar o Conselho Fiscal. Perfeito. Temos 5 minutos, eu gostaria de, enfim, agradecer imensamente. O papo foi espetacular. Você é um cavalheiro. Que isso. E queria que você fizesse suas considerações finais, algo que não passou batido aqui, e temos 5 minutos aí, pode ficar à vontade de falar para a torcida. Eu queria falar para vocês o seguinte: o momento eleitoral no Flamengo é uma festa cívica rubro-negra. Eu espero que seja uma eleição... Segunda maior eleição do Brasil. A segunda maior, porque a gente não quer que seja a primeira. Se a gente quiser, vai ser a primeira. Eu espero que seja um momento de união no Flamengo, que as pessoas não saiam fragmentadas e desunidas, que a gente saia unida. Isso é muito importante. Porque a eleição passa. Você tem uma preferência pelo candidato X, Y, Z, mas a eleição passa, nós vamos ter que estar defendendo os interesses do Flamengo. Todos nós que estamos aqui queremos títulos, queremos conquistar medalhas, queremos ver atletas no pódio, queremos ver o manto sagrado vermelho e preto por todo o planeta Terra, não é? Nós queremos ver um Flamengo grande, pujante, queremos ter o estádio, queremos ver um basquete forte, um vôlei forte, um remo extremamente vencedor, como foi ao longo da sua história, mas nós temos que ter um respeito pelo rubro-negro, um com o outro, que o processo eleitoral seja para unir, seja discussão no âmbito de ideias, né? Que o próximo presidente do Flamengo, que no meu caso torço para que seja o Rodolfo Landim, possa ser um presidente que tenha sucesso, que tenha a cabeça, que tenha luz, que tenha condições de trabalhar pelo Flamengo, que nós, conselheiros, que nós, poderes do Flamengo, administração, deliberativo, fiscal, grande benemérito, possa ajudar o presidente do Flamengo para que a gente possa vencer os desafios, fazer a instituição grande e, obviamente, não comemorar mais 30 anos de campeão do mundo, e sim comemorar o título de bicampeão do mundo. E para isso, o Flamais está à disposição de cada rubro-negro que quiser se aproximar do Flamengo, e ainda não é sócio, ou não é sócio torcedor, mas que quiser participar da vida do Flamengo. E a todos os conselheiros do Flamengo e sócios, eu peço que participem da vida
política do Flamengo, desse momento de eleição do Flamengo, que é importante. Sai uma administração, vai entrar uma outra administração, o Flamengo está aí numa reta ascendente, vamos continuar trabalhando para isso, que participem da eleição do Conselho Deliberativo, porque a campanha deliberativo vai startar junto com essa campanha do Conselho Diretor, que nós queremos um Conselho Deliberativo forte, um Conselho Deliberativo que ajude o Flamengo a andar e vai defender os interesses do Flamengo e dos conselheiros do Flamengo que estão ali dedicando seu tempo, dedicando seu amor à causa rubro-negra. E deixar você aqui os meus sinceros agradecimentos, porque a oportunidade de estar falando através de vocês para toda a nação rubro-negra, para os sócios do Flamengo, para os conselheiros do Flamengo, é sempre uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. Aqueles que não me conhecem só pelo nome. Eu estou à disposição de cada um de vocês. Eu recebo aqui no meu escritório, quer vir conversar de Flamengo comigo? Vem, me procura, marca comigo, vem conversar de Flamengo comigo, me encontra no clube, venha conversar de Flamengo comigo. Eu tenho um imenso prazer, porque o Flamengo faz parte, tem amigos meus que adoram quando eu falo isso, faz parte da agenda da minha vida, é um legado do meu pai. O Flamengo, para mim, não está até morrer, é muito além da vida eterna, e é isso aí. Eu estou à disposição de vocês, eu quero mais torcer para que a gente ganhe títulos ainda esse ano. Vou estar aqui firme e forte trabalhando com o Rodolfo Landim e também firme e forte trabalhando pelo Conselho Deliberativo, mas aberto a todos vocês rubro-negros. Peço responsabilidade política, peço união em prol do Flamengo e vamos pensar no Flamengo grande e vamos conquistar os nossos títulos. Obrigado e um abraço carinhoso a todos vocês. E a você, muito obrigado. Valeu mesmo. Viu? Carlos Yuri, essa é para você. Rapidamente, sócio-torcedor, direito a voto? Por que não? Valeu. Obrigado pela atenção, cara.